Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus e meditando um pouquinho na palavra de Deus aqui. Hoje estou meditando na parábola do fermento, lá em Mateus 13:33. Jesus ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pega e ela esconde em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Que palavra interessante, né? Muitas pessoas entendem o fermento somente como algo negativo, mas o fermento na Bíblia, meus irmãos, ele representa a influência. Como assim a influência? Porque certa vez Jesus disse aos seus discípulos, né? Fujam do fermento dos fariseus. Bom dia. E aí? Bom? E aí, fujam do fermento dos fariseus. Por quê? Porque é um fermento que realmente influencia para um lado ruim, ou seja, a religiosidade. Mas agora Jesus está falando do fermento em uma outra maneira aqui, que é uma influência positiva, uma influência realmente boa. Por isso que ele fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher ela esconde em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então é importante a gente entender essa questão do fermento agora, que Jesus está falando, porque é algo que vai de encontro com a nossa vida. O fermento, ele tem esse sentido de influenciar. Então, o que tem influenciado a sua vida? Jesus, ele fala do fermento aqui, que o fermento, ele realmente, ele vai influenciar a sua vida, nesse momento, você está me ouvindo agora. Por quê? Primeiro, o poder que ele tem de penetração na massa. O fermento penetra na massa de uma certa maneira, que essa massa, ela não vai ficar mais a mesma. Ela vai ser transformada. Segundo, a transformação que essa massa tem é algo fantástico, porque ela vai crescer, ela vai se desenvolver e vai se tornar algo muito melhor. É importante analisar isso, porque quando a gente olha, bom dia, quando a gente olha para essa questão do fermento, nós vemos que o fermento representa aí a palavra de Deus penetrando na alma do ser humano. E quando a palavra penetra, meus irmãos, é impossível ficar do mesmo jeito. Então nós vemos que a influência que Deus ele tem com a chegada do reino é maravilhoso, porque o reino ele está entre vós, ele disse. Jesus ele traz para nós o reino, e agora ele fala aqui que o reino é comparado a esse fermento. Quando ele penetra dentro de uma pessoa, ele faz uma transformação tão grande que a pessoa ela vai crescendo. É interessante porque o fermento, quando ele penetra na massa, você que faz um bolo aí, você que está acostumado a fazer, né, um bolo, fazer algo com massa, né, você sabe que precisa do fermento, porque senão a massa não cresce. É necessário isso. Então nesse momento você começa a entender que a fermentação ela vai acontecendo gradualmente. Ela não é instantânea, você joga o fermento e a massa já cresce. Não, assim é a nossa vida também. Nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos o reino de Deus pela graça, e agora nós vamos sendo desenvolvidos, nós vamos crescendo gradualmente. Há um tempo para a gente estar realmente crescendo. E muitas pessoas às vezes ela acha que receber o reino de Deus e receber pela palavra é você já receber e já crescer de uma forma instantânea. E não é assim. Você tem que entender que o nosso crescimento é gradualmente. Por isso que a vida cristã é feita de fases. São fases a qual você nasce, a qual você é um bebê, depois você acaba sendo ali uma criança. Uma criança você passa a ser um adolescente, até que você chega à fase adulta, que é a fase da maturidade. E muitas pessoas às vezes querem pular essa etapa. E a vida nós não podemos pular etapas, nós temos que realmente estar vivendo cada fase e aprendendo em cada fase. O fermento, que representa aí o reino dos céus e a palavra, ele vai dentro de nós agindo espontaneamente para que a gente possa estar crescendo e amadurecendo. Então, como é que tem sido o seu desenvolvimento na fé? Como é que tem sido a sua caminhada quando você recebeu o reino dos céus na sua vida, pela graça de Deus? Como que foi essa caminhada tua até onde você está hoje? E qual fase você está? Depois você comenta aí se você está na fase de nascimento, na fase de bebê, na fase de criança,
de adolescente ou você já amadureceu, hoje você já é um homem ou uma mulher madura no reino de Deus. Então nós vemos que é importante a gente entender que Jesus, ele nos apresentou o reino. É tudo pela graça. É graça do começo ao fim. É do começo ao fim que nós vamos tendo essa graça maravilhosa. E essa graça é uma graça transformadora. Ninguém fica o mesmo depois que recebe o reino dos céus na sua vida. O reino de Deus. Não tem como. Uma pessoa que recebeu o reino, que recebeu a graça, que recebeu a salvação, continuar sendo a mesma pessoa. Se você já ouviu o Evangelho, se você já aceitou Cristo e você continua sendo a mesma pessoa, você não mudou em nada os seus hábitos, o seu caráter, a sua conduta, é porque realmente você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Então, a pessoa muitas vezes ela está recebendo o fermento errado, o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus, infelizmente, ele vai entrar dentro de você. Ele vai te transformar gradualmente também. Porém, mais de uma forma negativa. A influência é muito ruim, porque a pessoa se torna religiosa, legalista ou liberal demais. E aí o que acontece? Aí você se torna uma pessoa totalmente aquém ao reino de Deus, longe do reino de Deus. A pessoa pensa que está no reino, mas ela está na religião. Ela pensa que está vivendo debaixo da graça, mas ela está vivendo debaixo do jugo, daquele jugo que Jesus não ofereceu, mas é o jugo da escravidão, da religião. Mas espero que você esteja recebendo o fermento certo, o fermento correto. Bom dia, espero que você esteja recebendo o fermento de Jesus, não o fermento dos fariseus, porque o fermento que Jesus ele quer te oferecer é o fermento ali do reino, não da religiosidade. Então, enquanto você descansa na fé, a palavra ela cresce dentro de você. Enquanto você descansa na fé, a palavra de Deus ela vai crescendo dentro de você, e você vai sendo transformado. Então essa palavra ela tem me impactado. Por quê? Porque eu estou analisando hoje a minha vida, em que fase que eu estou. Porque a partir do momento que eu recebi o fermento de Jesus, que é a palavra, o reino, eu sei que algo tem sido transformado dentro de mim. E essa transformação ela é invisível muitas vezes. Ela começa lá no nosso interior e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, até que chega um ponto que ela vai aflorar, ela vai ser notada. Notada por quê? Porque a massa cresceu, mas não para se vangloriar, porque ela já não é mais aquela farinha sem crescimento, mas é uma farinha agora, uma massa crescida, a qual pode ser agora, né, levada ali para ser compartilhada com outros. Porque através dessa fermentação nós somos agora realmente transformados em pães. Mas como assim transformado em pão? Você está ficando louco? Você está falando abobrinha? Não, na verdade a palavra de Deus fala que nós somos pães. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas também nós somos pães para alimentar outras pessoas, porque o fermento que Jesus te ofereceu transformou a sua vida, e agora você se tornou realmente um pão para compartilhar com outros, aqueles que realmente estão olhando para você e falam: puxa vida, eu quero esse Jesus aí, eu quero esse Cristo aí. Por quê? Porque ele transformou aquela vida ali, aquela pessoa que antes era assim, agora foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Então que você reflita na sua vida, que você reflita aí, né, sobre qual fermento você recebeu. Espero que você tenha recebido o fermento de Jesus, não o fermento dos fariseus. Então tenha um dia abençoado, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia cheio, mas cheio da presença do reino em sua vida. E a palavra de Deus, ela faça todo sentido para você, para que você vá crescendo e se desenvolvendo conforme o Senhor quer. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.